Ok. Vocês têm hoje, durante o começo da semana, onde vocês vão trabalhar formatação condicional e proteção de planilhas e pastas, tá? Eu ainda vou ver um outro item com vocês, que é a lista suspensa, tá bem? Que não tá não faz parte específica, né? Não é explícito lá na ementa de vocês, listas suspensas, nem tampouco tabelas. Mas quando eu falo importação de dados, estou falando em tabela. Quando eu estou falando em algumas funções, eu estou falando em tabelas. Quando eu crio, então, as funções de busca e referência, essa busca, essa referência, ou ela está numa tabela ou ela está numa lista, tá? Então, não tem como eu fugir de tabela. No entanto, quem formulou a ementa não colocou lá especificamente tabela, tá? E fazer tabelas tem a sua particularidade, tá? Que a gente viu no ano passado, no começo das nossas aulas. Nós vamos retomar aquele assunto. E tem as listas que são extremamente importantes para os acessos de referências e para as consultas, tá? Mas hoje, especificamente, a gente vai ver proteção de planilhas e formatação condicional. Formatação condicional é extremamente rica para a gente formatar as nossas tabelas, tá? As nossas planilhas, para elas terem um visual mais interpretativo, digamos assim, visualmente, tá? E não somente através dos dados dos números, né? A gente, através de cores, a gente consegue destacar determinados elementos, tá? Então, vocês precisam fazer leitura, se já não fizeram, e depois vocês têm aqui a atividade específica. Acho que tem um passarinho aqui dentro da minha cozinha. E depois vocês têm aqui o formatação condicional e proteger a planilha, que é a atividade de hoje até quarta-feira que vocês têm para fazer, tá? Então, vocês têm que entrar na atividade, tem toda a organização de como, o que precisa, o que é a planilha, o que vocês precisam fazer, que conta cada um dos itens, tá? Cada uma das tarefas tem uma pontuação. Então, aqui é o total e aqui ela está dividida, tá? Então, aqui o que vocês precisam de apoio teórico para fazer a atividade, que vocês precisam estudar: congelar painéis, formatação condicional e proteção de planilhas, tá? Congelar painéis a gente já tinha visto semana passada, né? Não vi aqui na aula, mas vi nos slides. E agora, então, como é simples, não tem mistério, a gente já colocou direto na atividade, tá? E aqui a planilha que vocês precisam baixar, ó, da atividade E04, mas é a segunda atividade. Vocês precisam baixar, e nessa planilha aqui que vocês vão, então, fazer a formatação condicional, tá? Vocês têm até a quarta-feira, dia 24, às 5h30, para enviar dentro do prazo, tá? Se houver algum problema, deu problema no computador, alguma coisa assim, me avisem que eu considero, tá? O que aparece para ti, Thiago? O Thiago está aqui na sala? Não está, né? Aqui ele deve estar tentando entrar. Deixa eu responder aqui para ele, tá? Escrevi errado lá, azar. Bom, vamos continuar a nossa aula então.
Vocês, então, já sabem os saberes que vocês precisam estudar e já sabem a atividade que precisa saber, tá? Então, bem, eu vou pegar aqui um arquivo para a gente começar a ver, então, os saberes, onde a gente vai trabalhar formatação condicional e proteção de planilhas. Deixa eu achar aqui, provavelmente eu pego o mesmo arquivo da atividade e a gente trabalha em cima dela, tá? Formatação condicional. Aí fica mais fácil até de vocês depois fazerem a atividade. Então, tá. Essa planilha aqui, que é a da atividade, tá? Então, eu já vou fazer aula em cima da aula da atividade, depois fica mais fácil de vocês compreenderem e fazerem também, tá? Então, eu tenho duas guias aqui, cadastro e a consulta, tá? Então, repare que eu não estou mais usando agora, aqui na primeira linha, os meus links, tá? Vamos chamar isso aqui de menu, tá? Então, não estou mais colocando aqui na primeira linha, eu estou colocando na primeira coluna, que é outra possibilidade, tá? Mas vejam que eles estão na sequência. Tanto aqui, quando eu fiz lá na primeira atividade, pedi para vocês criarem um link na primeira linha, eles estão na sequência, na coluna A, B e C. Aqui, na coluna, também está na linha 1, na linha 2, na sequência, tá? Por que a gente faz isso? Porque os menus geralmente é sequencial, não pode ter uma interrupção, né? E eu também não posso fazer uma aqui, outra aqui e outra aqui, tá? Não funciona assim, tá bem? Então, eu tenho que ter o quê? Uma otimização do meu espaço de trabalho, da minha área de trabalho. Então, usei aqui a coluna A para fazer isso. Então, vejam que agora eu tenho todo esse espaço aqui disponível à direita para construir, então, as minhas planilhas, tá? Qual é a vantagem de eu ter, então, aqui uma distribuição das minhas opções em uma coluna e não na linha? A coluna, ó, quando eu estabelecer a largura para um ou para outro, ó, todos os menus vão estar automaticamente com a mesma largura, tá? Se eu tenho na linha, eu já tenho que previamente selecionar essas colunas para abarcar todos os menus. E aí eu já tenho que fazer, então, o ajuste. Qual outra vantagem de eu ter na coluna? Que se eu quiser modificar a largura dessas colunas aqui, ó, eu não vou mexer na largura do meu menu. Ele vai sempre se manter, porque nesta coluna A, ela vai ser reservada somente para os menus, tá? Para os links. Então, eu posso mexer de forma normal aqui nas minhas outras colunas, porque elas não vão ter interferência, né, na largura das células do menu, tá? Então, essa é aqui eu já descontrolei, porque eu mexi numa só, não mexi na outra. Então, o que eu faço? Eu crio uma, faço todo o que é necessário, e depois, então, eu seleciono, copio, vou lá onde eu quero e colo, tá? E aí eu vou escolher aqui, ó, o das larguras aqui, ó. Eu vou primeiro colar, tá? E depois eu vou escolher aqui, ó, manter as larguras aqui. Aqui, ó. Tá? Olha lá. Agora elas não estão mais. Elas já têm as mesmas larguras, tá? Então, o que muda? Tem a impressão que isso aqui não está mudando, né? Quando eu passo de uma guia para outra. Ou quando eu venho aqui, ó. Tá, ó lá. Só muda essa parte aqui. Essa aqui se mantém. Por que isso acontece? Não é só porque a largura está definida, porque aqui, ó, o zoom também está igual para as duas guias, tá? Ó, 265 e 265. Se eu tiver aqui, já não vai ter o mesmo visual, tá? Ó, como já muda. Tá? Então, quando vocês têm esse vai e vem, é porque o zoom não está os mesmos parâmetros, 265. Ok? Então, o que acontece aqui? Vocês têm lá cadastro e consulta. O cadastro é para cadastrar aqui as disciplinas, tá bem? Então, botei só dois itens aqui, o código e a disciplina. E o que é a consulta aqui, ó? O consulta, eu vou apagar isso aqui, ó.
Então, tem aqui a disciplina. Quando eu clico aqui, ó, eu não tenho que digitar nada, eu tenho que fazer uma escolha numa lista. Olha lá. Então, da onde surgiu essa lista aqui? Ó? Bioquímica, química. Onde é que isso está? Está aqui no cadastro. Ó. Bioquímica, química, higiene e informática. Ó, bioquímica, química, higiene e informática, tá? Então, como é que essas disciplinas aqui, ó, vieram parar aqui nessa célula? Então, vocês lembram que no exercício anterior eu pedi para vocês criarem as listas, né? Uma lista para código e uma lista para produto, né? No exercício anterior. O que eu tenho agora? Agora eu continuo tendo código, mas agora eu não tenho produto, eu tenho disciplina. Então, se eu clicar aqui na caixa de nome, eu vou ver essas duas listas aqui, ó, a de código e a de disciplina, tá? Então, vejam que alguns colocaram aqui, inclusive, o código, o cabeçalho na lista. Tá? E o cabeçalho não entra na lista. O cabeçalho é a identificação dos dados da lista. Então, disciplina não é uma disciplina. Bioquímica é uma disciplina. Tá? Então, a expressão disciplina não é uma disciplina. A expressão bioquímica é uma disciplina. Por isso que ela não entra na lista. Por isso, quando eu vou criar a lista, eu tenho que selecionar os itens abaixo do cabeçalho. Tá? É importante vocês sempre lembrarem disso na hora de construírem as listas. Tá? Eu já fiz isso, né? Já vim aqui, já coloquei lá o L código, e já vim aqui, já coloquei lá o L disciplina. O que eu faço com isso agora? Para que eu crio as listas? Justamente para esse dado aqui. Ó. Em vez de eu escrever aqui a disciplina, eu vou escolher uma disciplina. Vejam que se fossem expressões curtas, até não teria problema. Mas vejo que essa aqui, ó, toda vez que eu tiver que escrever química analítica ou quantitativa, isso vai encher o saco, né? Então, o que eu faço? E mesmo, eu posso correr o risco de escrever errado também. Então, eu já tenho aqui o texto escrito corretamente, eu só vou fazer uso, então, dessa informação. Mas como é que isso apareceu aqui? Como é que isso veio aparecer aqui? É o que nós chamamos de lista suspensa, tá? Então, eu vou fazer aqui uma entrada de dados. Eu vou fazer o que a gente chama de validação de dados. Ou seja, se eu botar aqui português, por exemplo, olha o que vai acontecer. Ele não vai aceitar, mas português não é uma disciplina? É. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Quais são as restrições? Essas disciplinas aqui. Qualquer coisa diferente disso, ele não vai aceitar. Se eu colocar aqui na lista português, aí ele vai passar a aceitar. Mas como não está, eu não posso botar aqui. O que eu posso escrever aqui ou selecionar? Apenas essas aqui. Se eu botar aqui, ó, informática 2, olha lá, ele vai aceitar. Por quê? Porque informática 2 faz parte. Olha o que eu vou fazer agora. Eu não botei o acento em informática. Então, ele não conhece. Agora, ele conhece informática 2, tá? Por que voltou? Porque eu já tinha posto antes, né? Ups. Olha lá, ele não aceita. Tá? Então, quais são as válidas? Essas aqui, ou eu escrevo, ou eu seleciono. Muito bem. Como que eu faço para tornar uma validação em uma célula? Como é que eu faço para inserir uma validação? Ou seja, como é que eu restringo a entrada de dados de uma célula? Aqui está programado por uma lista, mas pode ser uma data, pode ser um valor numérico. Então, eu tenho várias opções, tá? Como é que eu faço, então, a entrada de uma validação? Primeira coisa, eu seleciono a célula na qual eu quero fazer a validação de dados, tá? Então, esta é a célula na qual eu quero fazer a escolha das minhas listas. Eu quero que apareça nesse formato aqui, ó. Eu escolha a minha disciplina através de uma lista. Então, seleciono a célula. Nós temos que ir lá no menu Dados e escolher Validação de Dados, que está bem aqui, ó. Que ele chama de Ferramentas de Dados, tá? Então, esta aqui, ó, chama-se Validação de Dados, tá? Eu vou clicar aqui nessa setinha e vai abrir essas opções aqui, ó. Eu tenho validação de dados, circular dados inválidos, ou seja, vai verificar onde está a redundância,
e ele vai limpar, né? Aquilo onde eu coloquei validação, ele vai tirar, tá? Então, eu vou inserir uma validação de dados. Clica ali. Aí vai abrir essa janelinha aqui, ó. Então, ele já está programado para a lista, mas o padrão é quem? Ó, qualquer valor. Vamos tirar a prova. Aqui não tem validação, ó. Validação de dados. Olha lá, qualquer valor, tá? Então, eu vou tirar daqui para a gente refazer. Vai aparecer agora, ó. Não tem mais a lista, ó. Acabou. A lista sumiu, tá? Mas todas as minhas outras formatações ainda estão valendo. Mas eu vou retomar lá. Validação de dados. Selecionei a célula e venho aqui na validação de dados. Essas aqui são as opções. Ó. Qual é o critério de validação? Qualquer valor que eu digitar está valendo. Tá? Para essa célula aí. Então, o que eu posso enxergar aqui? Que todas as minhas células da minha planilha, qual é o padrão dela? É qualquer valor. Quando eu quero restringir uma entrada de dados, então eu seleciono aquela célula ou aquelas células, que eu posso fazer isso para mais de uma célula. Eu posso fazer isso por um intervalo de células, tá bem? Eu não preciso ser necessariamente para uma célula, mas nesse caso específico aqui, para uma célula é o que interessa. Então, é qualquer valor? Não. É um número inteiro? Também não. É um valor decimal? Também não. É uma lista? É. Eu criei a lista lá das disciplinas. E eu quero que ele traga justamente aquelas disciplinas que estão lá na lista que eu criei, tá? Então, eu vou escolher aqui lista. Olha lá, pode ser data, hora, pode ser comprimento de texto, eu posso restringir a quantidade de caracteres que eu quero que vocês entrem na célula, ou personalizado, aí eu vou fazer outra coisa, tá? Então, eu vou escolher de uma lista. E agora ele vai me perguntar, ó, a fonte. Onde é que está essa tua lista? Então, aqui agora, eu tenho duas opções. Eu posso digitar aqui os valores que eu quero que façam parte da lista. Então, são as disciplinas, né? Eu tenho 4 lá. Eu teria que digitar, se eu não tivesse a lista, digitar as 4 disciplinas aqui separadas por ponto e vírgula, tá? Então, mas eu já tenho isso digitado. Essas disciplinas já fazem parte de uma lista, e esta lista tem um nome. Então, se eu chegar aqui agora e disser igual a L disciplina, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a validação dos dados que fazem parte deste nome aqui, que é uma lista. Tá? Por isso que aparece lá, quando eu der OK, vai aparecer lá as disciplinas. Quando eu não lembro o nome das disciplinas, aqui eu pressiono F3. Ó, aqui onde vocês estão, pressione F3, que vai mostrar todos os nomes criados, todas as listas, tabelas, seja o que vocês criaram, vai aparecer aqui, ó. É essa aqui que eu quero, então dou, ó lá, não tem nada, ó. Eu selecionei e vou dar OK. Olha lá o que ele fez, ó. Exatamente o que eu tinha feito antes. Ele botou igual a L disciplina. Tá, professor, e se eu não botar o igual, não dá certo? Não. O que vai aparecer lá na lista? Um item chamado L disciplina. Então, eu vou dar OK aqui. Estão lá as disciplinas. Tá bem? Agora eu vou modificar essa validação e vou tirar o igual. Olha, repare que quando eu botei aqui o L disciplina, eu vou tirar aqui, ó. Já apareceu aqui a disciplina, né? Olha lá, ó, eu tirei o igual, tá bem? E vou dar OK. Continua lá tendo a lista, mas olha o que vai ter na lista de itens a serem escolhidos. O nome da disciplina. E isso aqui não é uma disciplina, isso aqui é o nome da disciplina. O que o Excel está entendendo aqui? Que eu não estou dizendo para ele que a lista que eu quero está, os itens estão numa lista. Que isto aqui, a disciplina, é um item da minha lista. E não é isso que eu quero, né? Então, eu não posso esquecer do igual, tá? Isso aqui é um erro comum. Isso aqui em prova é tiro e queda. Em vez de botar o igual o nome da lista, só bota o nome da lista e aí não aparece nada, tá? Então, olha lá, ó, quando eu dou o clique aqui, ó, ele já está entendendo que é aquilo lá, mas está faltando quem? O igual. Então, agora, quando eu der aqui, aparece, então, as disciplinas, tá? Então, se eu escolher aqui, ó, química, tá aqui, é o esquema.
Tá bem? Então, se eu escolher analítica, está aqui. Se eu escolher higiene, se eu escolher informática, onde é que ele está buscando essa informação? Aqui na minha lista de disciplina, que é isso daqui. Então, isso nós chamamos de validação de dados. Tá? E eu poderia, através desta opção aqui, ó, mostrar o código. Tá bem? Mas eu vou fazer isso em outra aula, tá? Que é a aula onde a gente vai ver índice CORRESP, onde, baseado em uma informação, eu consigo saber todos os dados dessa informação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa disciplina. O que eu sei dessa disciplina? Eu sei o código. Então, se eu souber a disciplina, automaticamente eu vou saber o código. Por quê? Porque a gente vai ver que em uma tabela de dados, eu tenho todos os dados de um item em uma única linha. Tá? Eles não estão na coluna, eles estão na linha. Então, eles têm várias colunas numa mesma linha. Então, eu sabendo uma coluna, eu sei a outra coluna, porque eu sei, na verdade, a linha do item que eu estou escolhendo, tá? Mas isso fica para a próxima aula, não é para a aula de hoje. Hoje é formatação condicional e proteção de dados, tá? Então, eu escolhi já a minha disciplina aqui, que eu, no caso, Informática 2. Por que eu posso alterar esses dados aqui? Porque o Excel não está protegido. Essa planilha aqui, ó, consulta nem a cadastro, está protegido. Então, eu posso fazer qualquer alteração. No momento em que eu fizer a alteração, eu já não posso mais modificar, tá? No momento que eu fizer a proteção, desculpa, eu não vou mais poder fazer a alteração. Então, nós vimos até aqui o quê? Lista suspensa, tá? Eu vou interromper essa aula para gerar 3 vídeos. Então, a gente gera aqui agora o vídeo. Eu vou encerrar a gravação, senão ele vai ficar muito grande, tá? Aqui, interromper. Interromper.